Fala, gente, tudo bem? Eu sempre fui muito interessado por assuntos relacionados à longevidade. Aliás, quem que não quer viver mais e melhor? Quando eu vi esses estudos sobre o efeito desse aminoácido no aumento da expectativa de vida, eu quis trazer em primeira mão para vocês esse assunto. Em um dos estudos, a taurina chegou a aumentar até 23% a expectativa de vida dos animais estudados. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Oliver, eu sou médico ortopedista e nesse vídeo eu vou falar tudo sobre a taurina. O que ela é, para o que ela serve, como conseguir nos alimentos e suplementar. E no final eu coloco a minha conclusão com a minha reflexão e opinião pessoal. Então fica comigo nesse vídeo até o final que tem muita informação valiosa e interessante para você. Então vamos lá? Talvez você já tenha visto que a taurina é um dos principais compostos energéticos tipo Red Bull. O Red Bull contém em uma lata de 355 ml 1.420 mg de taurina. Mas por que eles colocam ela no energético? Calma que eu vou explicar por quê. Mas antes, vamos entender o que é a taurina e para o que ela serve no organismo. A taurina é um aminoácido semi-essencial, ou seja, ela é produzida pelo próprio corpo no fígado e sistema nervoso a partir da metionina e da cisteína. Porém, ela é considerada semi-essencial porque geralmente o nosso corpo ele não consegue produzir o suficiente e acaba precisando complementar o restante nos alimentos. Isso acontece principalmente em situações especiais, como em algumas doenças, traumas e o próprio envelhecimento, conforme encontrado em um dos estudos que eu cito aqui nesse vídeo. Nesse estudo foi encontrado que a concentração de taurina no sangue, ela diminui com o envelhecimento em até 80% já na faixa dos 60 anos. Que hoje, para mim, é uma pessoa jovem. Eu conheço muita gente nessa idade e até mais velha que faz muito esporte e tá firme no trabalho. Enfim, a taurina é um dos aminoácidos mais abundantes e importantes no nosso corpo. Para quem não sabe o que é um aminoácido, é a menor unidade que forma as proteínas. Mas a taurina, ela tem uma diferença nesse sentido. Ela é muito pouco usada para formar a estrutura das proteínas. Ela é mais usada no corpo para controlar várias atividades no metabolismo das nossas células. Para você ter uma ideia, a falta de taurina no desenvolvimento de uma pessoa pode levar a doença nos músculos, incluindo o próprio coração, doença nos olhos e no sistema nervoso central. Esses são os órgãos mais estudados, mas hoje parece também ser muito importante para várias outras funções em outras partes do corpo, que é o que eu vou falar agora. E vamos falar disso baseado no que a ciência descobriu sobre ela até agora, sobre os efeitos da taurina no corpo e no envelhecimento. Como eu falei antes, já foi observado que a concentração de taurina ela diminui no sangue dos humanos e outros animais conforme vai envelhecendo. No nosso caso, uma redução de até 80%. Mas qual que é a implicação disso? Para tirar essa dúvida, foi realizado um estudo observacional com mais de 11 mil pessoas, ou seja, eles não fizeram nenhuma intervenção. Não mudaram nada na rotina dessas pessoas. Eles só mediram os níveis de taurina no sangue e viram as doenças que essas pessoas tinham. E nesse estudo encontraram uma relação com os níveis baixos da taurina no organismo, com a presença de doenças como diabetes, obesidade, doença no fígado, pressão alta e níveis mais altos de açúcar no sangue, além de uma maior inflamação e gordura visceral. Mas só com esse estudo a gente pode falar que a taurina trata todas essas doenças? Claro que não, porque a taurina é comum em alimentos com proteína animal. Então talvez outra substância que tem na carne pode ter esse efeito. Ou talvez a pessoa que come menos carne, ela acaba comendo mais carboidrato e acaba tendo esses problemas. Então, para tirar essa dúvida, eles começaram a fazer estudos em animais. Em um desses estudos, eles suplementaram a taurina para ratos adultos e compararam com os ratos sem a suplementação. Eles começaram a suplementar a taurina numa idade equivalente aos 40 anos nos humanos. Os ratos que eles suplementaram a taurina viveram o restante da vida de 18 a 25% mais que os outros ratos. E quando compararam o tempo total de vida de cada um, foi um aumento de 10 a 12% mais. Ou seja, seria como uma pessoa vivendo perto de 8 a 10 anos mais só por causa da taurina. Mas por que a taurina aumentaria a vida desses animais? Então eles fizeram mais alguns outros estudos
para entender o efeito dela no corpo. A taurina, ela serve como neurotransmissor para os neurônios. Ela tem também um efeito antioxidante e ajuda no equilíbrio eletrolítico dos sais no corpo. Além disso, parece servir para o funcionamento adequado de várias outras funções no metabolismo celular, como na função das mitocôndrias e do nosso DNA, que estão relacionados com o envelhecimento. Nesses estudos com a taurina, também encontraram uma melhora da função de órgãos como músculos, pâncreas, osso, intestino, cérebro, redução da gordura e melhora da imunidade e melhora da energia. Caramba, é impressionante, né? Mas será que todo mundo precisa suplementar mesmo? Calma que eu vou falar isso mais pra frente. E eu quis trazer esse assunto em primeira mão porque eu sei que tem gente que se aproveita da situação para empurrar suplemento para todo mundo. Agora eu vou falar quais os melhores alimentos para conseguir a taurina e, se for o seu caso, como que suplementa. Mas antes, se você se interessa por esse tipo de assunto e está curtindo esse vídeo, eu gostaria de convidar para se inscrever no meu canal, que aqui sempre tem vídeo novo sobre saúde. Então, continuando. A taurina é um aminoácido essencialmente de fonte animal. Fora isso, você vai encontrar só em fungos, cogumelos e algas, que também não são vegetais, tudo bem? Os principais alimentos são a carne do músculo, o coração e o fígado animal, assim como crustáceos como o camarão, por exemplo. Mas vamos supor que você seja vegetariano. O que fazer? Olha que curioso, o alimento mais rico em taurina é o leite materno. Para você ver a importância dela. A natureza realmente pensou em tudo. Os leites e derivados de outros animais também têm taurina, assim como o ovo. Então, se você não come carne de nenhum tipo, acaba sendo uma solução. Agora, se você é vegano, tem que comer bastante fungo, como cogumelos e algas. Caso contrário, é melhor suplementar. Então, antes de falar da suplementação, eu fiquei devendo a explicação da taurina nas bebidas energéticas. Na verdade, ao contrário do que as pessoas imaginam, que a taurina tem um efeito estimulante, ela foi colocada nos energéticos porque ela ajuda a diminuir os efeitos colaterais da cafeína que tem na bebida. Lembra que no começo do vídeo eu expliquei que ela serve como um neurotransmissor? É exatamente isso. Ela ajuda a modular a excitabilidade dos neurônios, diminuindo o efeito colateral da cafeína. Legal, né? Se você não sabia disso, deixa aqui a sua curtida ou um comentário. Bom, e será que ela ajuda para quem treina? Parece que pode ajudar em atividades de maior resistência e intensidade, mas o nível de evidência científico ainda é baixo e em alguns estudos não mostrou ter tanto benefício. Então eu acho que para isso não compensa gastar o seu dinheiro. Mas vamos supor que você está interessado nos outros benefícios que eu falei antes. Quando que vale a pena e quanto que suplementa? Olha, primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que os estudos que eu mostrei, eles são em amostras de animais e não são tantos estudos. Então o nível de evidência científico é baixo para muita coisa que eu falei aqui. Na verdade, o raciocínio que eu tenho é que baixos níveis de taurina fazem a gente viver menos, mas não que o excesso dela vai fazer viver mais. Por isso, a gente precisa continuar acompanhando os resultados de novas pesquisas e, se sair bastante coisa nova no futuro, eu faço um novo vídeo aqui no canal, por isso vale a pena você estar inscrito aqui. Baseado em tudo que eu vi sobre a taurina, eu acho que vale a pena suplementar. Em primeiro lugar, se você é vegetariano ou principalmente se é vegano, porque a chance dela tá baixa é bem mais alta. Em segundo lugar, se você está com alguma doença no sistema digestivo ou outra doença consumptiva grave, tipo câncer, algum trauma grave, etc., eu acho que também vale a pena suplementar. Uma outra coisa que talvez ajude é tomar ela se você usa algum tipo de estimulante e fica meio mal ou com uma baixa concentração. Caso contrário, se você não tem nenhuma doença, come proteína animal com frequência e é jovem, com menos de 40 anos, eu acho que é desperdício de dinheiro. Mas se você tem mais de 40 anos, por esse estudo, parece ser uma boa suplementar a taurina e também quanto mais velho, mais vale a pena a suplementação. E a dose de suplementação é geralmente de 1 a 3 gramas por dia para uma pessoa de uns 75 quilos. Pelo menos foram essas as dosagens que foram usadas nos trabalhos científicos. Quanto mais fatores de risco, maior a dosagem. E eu suplemento ou não?
Eu não suplemento, porque eu não tenho nenhum fator de risco para ter a taurina baixa, mas talvez quando eu ficar mais velho, eu comece a suplementar. Até lá, eu vou aguardando mais outras pesquisas no assunto. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida e agora dá uma olhada nesses outros vídeos que eu deixo na sequência, que também estão muito bons. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!